está correndo perigo. E o último perigo que eu queria te falar é o perigo de nós sermos uma nação que não reforma. Perdão. O último perigo que eu queria te falar é de nós sermos uma igreja que não reforma a nossa nação. Se nós não mergulharmos na palavra de Deus, se nós não formos discípulos que conhecem a palavra de Deus, nós podemos ser uma igreja que não reforma uma nação, uma igreja morna que não faz diferença nenhuma onde chega, que não muda o cenário da onde pisa, que não é uma igreja, é uma igreja na cidade. Uma igreja lá em Bragança. Por quê? Porque ela ocupa um terreno de Bragança, mas não é uma igreja para Bragança, uma igreja para São Paulo, uma igreja para Recife. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje sua igreja desaparecesse, vamos dizer, né? Se hoje a sua igreja desaparecesse, todo mundo desapareceu, ia mudar alguma coisa no bairro? Ou só ia vagar um terreno, ia vagar um prédio lá para transformar num salão de festa? Ia mudar alguma coisa? Gente, entenda uma coisa. Em alguns anos, no Brasil, nós, evangélicos, protestantes, seremos maioria no Brasil. Maioria. E nós vamos passar de 50%. O Brasil será considerado um país evangélico. E aí você pode falar, uau, Douglas, que boa notícia, que legal isso. Isso é uma notícia maravilhosa? Depende. Se a gente continuar do jeito que está, não é uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque nós estamos extremamente mal representados. E eu não estou falando de líderes, estou falando de nós, os discípulos, cara. Porque é um grupo de pessoas imatura. Então, eu e você precisamos urgentemente mergulhar na palavra para conhecê-la, para amadurecer, mas também para ser aqueles que vão ensinar a próxima geração. Para que a gente seja, assim, uma igreja grande, no sentido de números, mas também uma igreja relevante que transforma a nossa sociedade. Ei, nós estamos correndo um grande perigo se você não parar agora. Abrir espaço na sua agenda e começar a ser um estudante, começar a ser alguém que medita, começar alguém... Gente, no início é difícil, no início você não vai entender algumas palavras, no início você vai ter preguiça, no início você vai estar em alguns versículos já querendo parar, mas, cara, não desista, porque você está correndo perigo. A palavra de Deus é a lâmpada, é a luz para o nosso caminho, cara. E eu e você temos a responsabilidade de conhecê-la e ensiná-la para a próxima geração. Em você. Então, nós estamos vendo, gente, uma igreja... muita gente fala assim para mim, Douglas, poxa, a igreja brasileira é uma bagunça e não sei o que lá e tal. Gente, você já foi no recreio numa escola que tem 500 alunos ali no jardim de infância, primeiro, segundo, terceira série? Você já foi numa escola com 500 alunos no recreio? É um caos. Por que a igreja brasileira, muitos vão dizer que tem seus problemas? Porque é uma igreja que nasceu, um monte de novo convertido no mesmo lugar. O que você espera? Agora, o que nós não podemos aceitar é essa imaturidade eterna. Nós precisamos chegar à maturidade. E como? Deixa eu ler para você um texto de Hebreus, que fala de imaturidade, de maturidade. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 5, verso de número 11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Para aqui já. Olha isso, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, o autor de Hebreus está dizendo. Mas eu não posso. Por quê? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir e não desenvolveram. O ouvir aqui é o mesmo de ler para a gente hoje. Porque nessa época não tinha as coisas impressas, então eles tinham ali um texto por igreja, então eles liam em voz alta, então eles estavam com preguiça de ouvir. No nosso caso seria preguiça de ler. Verso 12. Pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Presta atenção, o autor está dizendo assim, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas eu preciso continuar dando leite.
Por quê? Porque vocês têm preguiça, vocês não cresceram, vocês não amadureceram. E aí, eu te pergunto, qual é a diferença de alimento sólido e leite? Qual é a diferença do alimento sólido e do leite? Muita gente pensa que o leitinho espiritual e o alimento sólido, a diferença é a profundidade da revelação da palavra. O cara vai pro culto e vem aquele pregador, né? Não sei qual é o seu pregador favorito aí. Vem um pregador e ele começa a falar coisas profundas. Você fala, meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso. Isso é muito profundo. Uau! Né? Você solta um uau, um yeah, um cheio, um glória, tal. Meu Deus, isso é demais. E aí alguém te fala, como é que foi o culto? Meu, foi uma feijoada. Foi uma picanha. Meu Deus, foi muito forte. Aquilo é alimento sólido. E aí, de repente, você vai numa célula e o líder de célula compartilha ali o evangelho, fala, ó, Jesus te ama, ele quer te dar uma nova vida. Aí alguém pergunta, como é que foi lá a célula? Ah, foi um leitinho, né? Foi mais um leitinho, foi um devocional ali, né? Um leitinho. Porque você acha que a diferença de leite e de alimento sólido é a profundidade da revelação. Deixa eu te mostrar aqui, olha o que está dizendo assim, olha o que está dizendo aqui, ó. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele não está falando de profundidade da revelação, mas ele está falando daqueles que conhecem a palavra e as praticam. Deixa eu te falar uma coisa, o que é leite? Aqui é referência ao leite materno, ok? O que é leite? O leite é um alimento que alguém processou e joga na sua boca. Presta atenção. A mãe processa o alimento, a mãe tem todo o trabalho, e ela só joga na boca da criança. A criança só tem um trabalho, engolir, só. E aquilo alimenta ela, faz ela crescer até um ponto. Se uma criança permanecer no leite, ela não passa de um ponto do crescimento. Ela precisa começar com alimento sólido. Só que qual é o desafio do alimento sólido? Você mesmo vai ter que processar o alimento. Alimento sólido, aqui ele está fazendo referência à carne, você vai ter que caçar, você vai ter que matar, você vai ter que preparar, você vai ter que mastigar, você vai ter que tirar todos os nutrientes. Isso é alimento sólido. Deixa eu te falar uma coisa, toda pregação, todo vídeo, todo podcast que você ouviu é leitinho. Ah, Douglas, mas foi o fulano de tal, teólogo e sabe, hebraico, grego e a Bíblia do avesso é leite. Porque foi ele que processou esse alimento e jogou na sua boca. Toda vez que você acorda, pega a palavra de Deus num canto quieto da sua casa, abre ela e começa a meditar nela. É alimento sólido. Posso te falar uma coisa? Pensa agora em um cristão maduro que você conhece. Um cara maduro em Deus, que tem Cristo formado nele. Eu te garanto que esse cara diariamente, ou essa mulher diariamente, está na palavra de Deus, meditando. Ela e a palavra sozinha. Cara, qual é o perigo de não ler a Bíblia? Permanecer numa imaturidade eternamente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar que eu e você fomos adotados pelo Pai? Que eu e você, olha o que Romanos vai dizer, Romanos 8, que somos co-herdeiros com Cristo Jesus, o que significa que tudo que é de Jesus é nosso. Sério, você está entendendo o que eu estou falando? Tudo que é de Jesus é nosso. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, nós somos irmãos de Cristo Jesus, nós somos filhos do Pai. E eu te pergunto, como que alguém que é herdeiro do Criador do Universo pode estar vivendo uma vida miserável? Como que alguém que é herdeiro do Criador do Universo está vivendo a vida que você e muitos daí na igreja estão vivendo? Sabe por quê? Paulo vai responder em Gálatas, ele fala assim, o herdeiro, enquanto é de menor, nada difere de um escravo, porque não pode pôr a mão na herança. Você é herdeiro de todas as coisas, mas ainda vive como um escravo, porque se recusa a amadurecer. E se recusa a amadurecer porque se recusa, tem preguiça de mergulhar na palavra de Deus, cara. Cara, eu espero que esse podcast tenha abençoado você. Eu espero que ele tenha sido um despertador tocando na sua orelha, para eu e você acordarmos para esses perigos que nós estamos vivendo. Deixa eu te falar uma coisa antes da gente ir embora. Nós estamos lançando com muita alegria esse projeto aqui. Você conhece a Bíblia comentada por, e você põe seu nome. E esse aqui é o Novo Testamento comentado por nós. Não é o Novo Testamento inteiro, é a primeira parte. São 5 livros do Novo Testamento em 4 cadernos, porque tem Romanos,
Atos, Hebreus, e aí tem 1º e 2 Coríntios, tá? Num caderno só. E é muito legal, vem nessa caixinha maravilhosa aqui, eu estou mostrando, você que está só ouvindo, vem numa caixinha maravilhosa, e tem então Atos, Hebreus, 1ª e 2 Coríntios e Romanos, para você fazer os comentários. De um lado está o texto bíblico, e do outro lado tem um espaço. Já pede o seu aí. Vou deixar o link na descrição aqui. Entra lá, loja.dizascope.com.br e já pede o seu. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Se você foi abençoado nesse podcast, pega esse link, manda para todo mundo, tira um print da tela aí onde você está assistindo, posta e fala para todo mundo, ouve esse podcast, assiste esse podcast, que você vai ser muito abençoado. Vamos espalhar esse alerta em relação à palavra de Deus. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus e copie Jesus. Valeu.